E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é a parte 2 de uma série que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar o vídeo no card acima. Mas pra você que já assistiu, vamos chegar de enrolação e só bora pro vídeo. A história continua com o mesmo valentão que costumava intimidar o Prota, que começou a dizer que ele era o responsável pela terceira equipe. E ele pediu para a garota que nomeasse seu rank. No entanto, a garota pediu para que fosse nomeado seu rank, pois ouviu dizer que entre os alunos do 10º ano, o posto mais alto era de cabo, que era o posto dela. E ela estendeu a mão e disse que se sentaria lá. E o professor não gostou dela, pois a achava estranha. Então, decidiu deixá-la lá, já que ela estava sentada na fileira de anatomia. E a garota percebeu que o Prota estava um pouco nervoso, então ela perguntou se ele não gostava dela, porque ele se comportava tão indiferente. E ela achava que eles se dariam bem, então ela se sentou do lado dele. Então, o que devo fazer? Devo apenas falar para ela? E o Prota disse que gostaria de ser amigos. Não é que ele não goste da ideia, mas a explicação do Prota foi interrompida pelo professor, que pediu para Kim Seong se apresentar à turma. E ela decidiu se apresentar de onde estava sentada. E isso foi algo que o líder da terceira equipe não gostou. E nesse exato momento, a garota disse que hoje ela estaria estudando com eles. E seu rank era de cabo, e sua ideia era de Goblin de Jade Branco. Embora tenha sido seus pais que ajudaram a transferida para lá. E ela esperava estudar produtivamente juntos. E nesse momento, toda a turma ficou simplesmente chocada, pois era uma perda com uma pessoa como ela estivesse estudando com eles. E todos perceberam que o Goblin de Jade Branco era a única ideia herdada, nunca antes repetida. E antes de tudo, a questão era que a gravação da alma não poderia ser a mesma. Mas havia pessoas que esperavam poder transmitir sua ideia para torná-la mais forte, mais detalhada e mais precisa. E era a descendência da família Kim, descendentes do Rei da Tristeza. E eles deixaram suas famílias e se dedicaram à educação e batalharam para proteger a linhagem sanguínea. E eles aderiram aos casamentos internos. Todas as crianças tinham pele branca, e foi assim que conseguiram obter a ideia permanente. E essa habilidade era invocar um Goblin de Jade Branco, mas apenas as filhas podiam invocar um Goblin. E o número da família diminuiu bastante e a linhagem foi quase extinta. Porém, na última geração, nasceu uma criança com um Goblin empunhando uma espada. E a garota adquiriu a habilidade de habilidades ocultas muito superior aos homens. E ela era a última a possuir o nível mais alto de habilidades com espada. Kim era especial desde o nascimento, e era reconhecida pelo seu clã no céu. Resumindo, ela era simplesmente um gênio. E o próprio professor ficou chocado com essa informação, então quase gaguejou ao dizer que, a partir desse dia, ela seria vice-líder da terceira equipe. E o valentão perguntou por que o mal entendido de fazer o novato imediatamente o vice-líder. Mas o professor disse que era para ele ficar quieto, e a garota disse que ela era simplesmente ótima, e isso é tudo. Contudo, o Prota também era considerado especial por ela, porque não é frequentemente encontrado alguém com um rank tão baixo na escola. E o Prota pediu para pararem de atacá-lo, pois estava um pouco envergonhado. Mas a garota, por sua vez, não queria parar, porque realmente gostava de rir do Prota. Mas o valentão ficou com raiva, pois não conseguia acreditar que uma garota que apareceu do nada ousasse ocupar o seu posto. E ao mesmo tempo, todos pensaram que deveriam mudar de líder da terceira equipe, porque Kim era superior a Kim Yong em tudo. Afinal, aquele garoto era um idiota nato, e Kim tinha um rank e habilidade geral muito mais altos. E em princípio, ele dava ordens estranhas durante a batalha, mesmo que parecesse legal. E nesse ponto, o valentão ouviu todas as conversas, que eram simplesmente incríveis, porque ela era única durante a batalha. E todos acharam que seria melhor se Kim se tornasse o líder do esquadrão. E foram essas conversas que trouxeram Hoglins a si mesmo. E ele nem conseguia se concentrar, pois ouviu dos próprios professores que provavelmente em breve deixaria o posto de capitão do esquadrão.
E era hora do almoço e Kim se ofereceu para almoçar junto do Prota. E o Prota não queria, pois ainda tinha que fazer a limpeza. Mas Kim queria o arrastar junto com ela, pois não tinha mais ninguém para almoçar junto. Kim era a estudante mais popular da escola, porém ela odiava aqueles que falavam com ela por causa dos seus méritos. Pois todas as pessoas só precisavam de uma casca externa, eles nunca vinham conversar com ela. Apesar disso, o Prota disse que não pode, pois tem muitos planos. Então, o Prota contou sobre todas as suas tarefas. Assim, Kim, que ouviu tudo isso, percebeu que era demais para uma pessoa só. E ele até apostaria que nem mesmo um letrado poderia ser capaz de fazer tudo sozinho. Então, Kim perguntou se estava fazendo os recados para os outros líderes, ou até mesmo para a turma inteira. E ela começou a atacar o Prota. Então, ele disse que estava apenas ajudando, e sim, ele sentia que estavam confusos agora. O Prota falou que provavelmente eles estivessem muito atarefados, e ele pediu para ela não entender errado. Mas essa fala foi a que irritou. E ela disse que ele deveria segui-la, pois agora eles iriam atrás daqueles que dependiam dele para fazer suas próprias tarefas. E nesse momento, o Prota foi arrastado por Kim, e encontrou aqueles que dependiam dele para fazer as tarefas de limpeza. E ela perguntou a ele sobre isso, mas eles disseram que ele era apenas um novato de rank F, então eles foram autorizados a fazer isso. No entanto, antes que ele terminasse a frase, ela o interrompeu e disse que não estava interessada em suas desculpas. E ela disse que todos deveriam fazer suas próprias coisas e que intimidar os fracos era muito baixo. E ela não se rebaixaria isso, então ela esperava que ele entendesse o que ela estava pretendendo. E ela deixou claro que se ele fizesse isso de novo, ela faria algo muito ruim. E alguns garotos ficaram intimidados e pediram desculpas. No entanto, Kim disse que era para o Prota que eles precisavam se desculpar. E o Valentão se desculpou, então a garota pediu imediatamente para o Prota segui-la, pois eles iriam falar algo com o professor. Entretanto, assim que chegaram o professor e que disse que o Prota estava em tal posição, ele disse que Kim agora seria responsável pela distribuição de tarefas. E Kim ficou muito feliz por isso. E Chihiro ainda não conseguia olhar ninguém nos olhos. Então, assim que ela obteve o poder em suas mãos, ela imediatamente começou a distribuir as tarefas. E ela encontrou imediatamente pessoas que não estavam ocupadas com nada. E todos ficaram chocados, pois a limpeza, segundo eles, era a pessoa de rank F quem deveria fazer. Mas depois de dizer isso, dois alunos foram atingidos no rosto com esfregão. E Kim os questionou se eles estavam acostumados a culpar tudo em uma pessoa só. Porém, é claro, Kim percebeu que Byung-Young, que também foi solicitado a ajudar na limpeza, não tinha intenção de se aproximar dela. Ele apenas queria falar com seu pupilo. E Kim percebeu que era verdade, mas isso irritou a todos. Então ela achou que era melhor se tornar a nova líder. E Byung-Young não conseguia acreditar em suas palavras. Ela disse algo assim mesmo? No entanto, como ele não entendia, Kim repetiu novamente que se o líder dela não queria fazer nada com ela, então ela iria embora. Contudo, nesse momento, o líder disse que ela deveria ir para o telhado depois da aula, pois eles precisavam discutir algo sobre o esquadrão. E a garota concordou, e o Prota, que ouviu a conversa deles, decidiu segui-los. E parecia que o líder deles teria problema hoje, então, ao caminhar até a porta, ele ouviu a conversa deles. Ele perguntou a ele, afinal, você não entende? Se você não entender, ele fará com que ela entenda. E nesse momento, atrás do líder, apareceu muita gente. Então a garota levantou, pois seu líder não tentou, e é bastante popular. E Byung-Young, por sua vez, disse que aquela garota ainda era membro do esquadrão. Então, ele não ia ficar de mimimi. E depois dessa conversa, a garota começou a fazer piadas com ele, porque seu líder não consegue falar sem o grupo de amigos atrás dela. Afinal, o líder sempre tem que ser um perdedor. Mas foi muito engraçado, e ele começou a rir alto, pois parece que era hora de ensinar uma lição a Kim. E a expressão era engraçada para Kim, pois ela não conseguia entender como Byung-Young poderia fazer algo contra ela. E isso deixou o líder da terceira equipe muito nervoso.
Então, ele decidiu explicar a ela em uma linguagem que ela pudesse entender. E ele faria com que ela se arrependesse do seu comportamento. E a garota não ficou muito impressionada com a performance. Então, ela perguntou qual era o problema em primeiro lugar. No entanto, Byung-Hyung disse que ela deveria obedecer suas ordens e não agir arbitrariamente. E foram essas palavras que fez a garota se levantar novamente e perguntou se ele era mais forte ou mais inteligente do que ela. E ela perguntou, afinal, a força não é medida pelo ranking? Ou o mais forte é aquele com mais visão? E pelo menos uma dessas características deveria se aplicar a ele para ser considerado um líder. E Byung-Hyung ficou furioso além da conta. Então, naquele momento, pediu para que todos pegarem suas armas. E Kim percebeu que eles tinham muitas armas brancas, mas sem habilidades adicionais. E Byung-Hyung achava que Kim se sentia miserável por ser assim, e achava que ela seria um inútil. No entanto, a garota não pensava assim, e não havia nenhum pingo de surpresa em seu rosto. Então, o líder disse que usar suas habilidades na escola é punível, especialmente no jeito dela, e seria punido por causa disso. E ele percebeu que todos na frente deles poderiam usar habilidades. E ele sabia que ela precisava de uma lâmina para manifestar sua habilidade. No entanto, ela não tinha nada naquele momento. Então, se comparassem o perfil sem habilidade e os perdedores com elas, os perdedores com armas ganhariam. E claro, Byung-Hyung pensou que se não pudesse derrotar uma multidão dessas, faria com que se arrependesse da sua insolência contra ele. No entanto, a garota, depois de pensar um pouco, disse que Sun-Ho é popular nessa escola, e ele não tem nenhum pensamento quando vem. A Byung-Hyung não entendeu o que ela estava dizendo. Então, a garota perguntou e lembrou do rank de sua habilidade, e também lembrou do rank de sua habilidade marcial. E nesse momento, todos os perdedores estavam apavorados. Entretanto, pensava que ela não faria nada contra eles, sem sua espada. E Byung-Hyung tinha a mesma opinião. Afinal, eram cerca de 15 pessoas do lado deles, e eles definitivamente não cairiam um blefe desses. E a garota disse que ele poderia ter se esforçado mais durante a batalha dos esquadrões, pois alguém deve ter esquecido o que lhes foi ensinado. E ela disse que, graças às estatísticas, um lutador classificado sozinho poderia facilmente derrotar 100 lutadores habilidosos. E nesse momento, Kim usou sua habilidade de invocar o Goblin de Jade Branco, e disse que os poderes sempre eram iguais. Então, cada um tinha que aprender a lutar sozinho contra a multidão para subir de rank. E mesmo que ela possuísse apenas metade de todas as habilidades que possuía. Aí agora, seus inimigos, mesmo que o líder tivesse ordenado que atacassem Kim, suas pernas ainda tinham medo de dar um único passo. Mas eles ainda se atreveram, e um dos caras pulou nela diretamente com seu martelo. Porém, ele não conseguia entender uma coisa, porque ele não conseguia avançar mais. Mas, quando olhou de perto, percebeu que ela estava segurando seu martelo apenas com uma mão. E naquele exato momento, ela apenas jogou o cara de volta para os outros, e então foi atrás deles. E todos perceberam que não era nada contra ela, pois ela poderia facilmente lidar com todos eles, mesmo sem armas. E a garota disse que era porque eles se renderam, que não conseguiriam um rank mais alto. Mas disseram que a garota nasceu assim, então era por isso que ela conseguia fazer tanto. E eles pensavam que as palavras não poderiam entendê-la, pois era ela escolhida afinal. E alguém que nasceu com a habilidade mais forte nunca poderia entender uma pessoa comum. Porém, quem se aproximou deles disse que elas não poderiam acreditar. Mas ela tinha habilidades desclassificadas no início, e eles não conseguiam acreditar nisso. Então pediram para ela não mentir, pois não havia uma pessoa no país inteiro que não tivesse ouvido falar na família da garota. A Byung-Hyung até exclamou que ela poderia ter pensado em algo mais interessante nas suas manipulações. Afinal, quem poderia acreditar que ela era alguém sem talento? E a garota concordou com ele, pois a ideia tinha classificação e sua habilidade de combate era alta, mas ela não queria puxar sua espada. No entanto, a sua habilidade estava pedindo por isso. Então, o que ela poderia fazer? E ela teria que aceitar. No entanto, ela disse que nunca seria reconhecida por seus esforços, mas ela não se importa com eles.
e ela apenas vai mostrar a quantidade de esforço que ela colocou em prática. E agora, todos pediram para ela se calar e correr em sua direção. Entretanto, naquele exato momento, todos mostraram o dedo do meio para ela, porque ninguém estava à altura dela. E quando Kim derrotou a todos, ela se virou para o líder e disse que entendia por que ela deixou-o por último. E ela disse que tudo terminaria quando ela lidasse com ele. E o líder falou sobre como eles precisavam resolver as coisas mais rápidos, porque o lixo deve estar perto da lata de lixo. E a garota não entendeu, pois o que era essa confiança dele? Ele estava escondendo algo sob sua camisa? No entanto, mesmo assim, ela pediu para ele relaxar seu estômago, pois ela teria que destruí-lo. E no mesmo momento, ela avançou com seu punho, mas Byung-Hyun estava muito feliz, pois Kim tinha caído em sua armadilha. E ele sabia de algo e evitou bater em seu rosto, pois percebeu que seria punido se tudo viesse à tona. E ele pulou e estava pronto para receber o golpe com o rosto. E ele nem conseguia imaginar como seria visto de fora, pois se ele fizesse isso, dificilmente seria punido. E ele percebeu que a dor que estava prestes a receber era um preço pequeno pelo sofrimento que Kim receberia no futuro. No entanto, naquele momento, o nosso prota apareceu do nada, e ele parou o soco de Kim com a mão, e o líder simplesmente não conseguia entender de onde o prota tinha vindo. E o prota, por sua vez, não podia perder a oportunidade de provocar seu líder, e ele disse que estava um pouco atrasado, e seu líder definitivamente não poderia sofrer. E o líder gritou sobre como o prota era apenas um bastardo. Sim, o que ele estava fazendo lá? E o prota não respondeu às suas perguntas, ele apenas pisou acidentalmente em sua mão. E o líder não conseguia entender, pois ela chamou o prota, mas Kim, com a mesma expressão impassível, respondeu que não precisava chamá-lo, pois ele estava seguindo. E o prota estava muito chateado, pois não era bem-vindo em lugar nenhum. Mas a garota, por sua vez, não conseguia entender isso, pois ela poderia resolver a situação desviando o foco da atenção para outra parte do corpo do líder. Mas como o prota conseguiu parar seu punho em primeiro lugar? E ela o segurou pela blusa e ela estava muito animado, pois tinha ajudado, então não havia motivo para machucá-lo. Porém, enquanto ela segurava o prota pela blusa, os outros começaram a se levantar e começaram a discutir a sorte de Kim e a sua origem. E tudo isso estava mexendo com ela, então ela pediu para aprender com o prota. Até pediu para ele pensar nisso antes que fosse tarde demais. E naquele momento, eles se viraram e começaram a sair. E o prota até comparou Kim a An Sun-ho. E claro que ela não gostou dessa comparação. Neste ponto, algumas portas já estavam fechadas e todos refletindo sobre suas decisões. E após isso, o prota foi até seu apartamento e teve um terrível pesadelo. Ou melhor, provavelmente memórias. Onde ele estava de pé com uma faca coberta de sangue indo em direção ao seu objetivo futuro. Provavelmente, podemos perceber que seu alvo já está morto. E era seu tio, e ele acordou com suor frio desse sonho. Aparentemente ele tinha visto muitas vezes. E neste ponto, pela manhã, quando o prota encontrou Kim, era possível ver que o prota estava estranho, havia algo errado. Porém, o prota, como sempre, parecia apenas um pouco cansado. Mas para onde eles estavam indo? Kim mesmo não conseguia saber para onde estavam indo, pois o professor só informou aos sargentos. Contudo, como eles estavam do lado de fora, eles não conseguiam saber. E neste momento, quando a terceira equipe parou depois de receber uma ordem do seu líder, eles foram recebidos por outros estudantes, que reconheceram a escola secundária Hyundai. E eles até procuraram por estudantes pela primeira vez, mas não estavam atrasados. Porém, o líder não gostou disso. É claro, então ele perguntou quem eles eram. E eles apenas estavam curiosos para ver quem era a famosa Kim. E comentam que ela era muito bonita e inteligente. E o líder, por outro lado, disse que Kim é a melhor líder do seu esquadrão. Então, se eles quiserem saber de algo, deve perguntar a ela. Entretanto, todos os outros começaram a rir, porque todo esse sistema de classificação e tentar parecer militar e parecer incrivelmente ridículo. Eles não conseguiam entender quem os estudantes da escola secundária Hyundai pensavam que eram. Contudo, tudo isso atingiu o líder, ou melhor, o sargento da terceira equipe do 10º esquadrão da 10ª escola secundária de treinamento especial. E ele mais uma vez pediu a eles para se identificarem,
E os estudantes perguntaram, afinal de contas, com quem eles se pareciam. Porém, o líder apenas disse que eles pareciam com um lixo. No entanto, eles nem precisavam rir das outras escolas, pois eles estavam apenas preocupados. E na opinião deles, era um cara bonito que também era um aluno da escola Sojun. E ele estava animado para conhecê-lo, mas o líder afastou sua mão e disse para ele se calar e explicar por que ele estaria lá. E os estudantes da escola Sojun começaram a dizer para o líder se acalmar. Mas ao mesmo tempo, Kim mesmo se aproximou e perguntou ao líder se ele não havia percebido como sua classificação de treinamento havia caído. E então ele imediatamente se desculpou e também cumprimentou o cara. E todos estavam felizes em conhecê-lo, mas mesmo assim ela não apertou sua mão. E ela disse que seu esquadrão havia vindo para a sessão conjunto com a aula de primeiros socorros. Mas o que os estudantes estavam fazendo lá? E ao mesmo tempo, eles disseram que tinha uma aula de primeiros socorros e estavam procurando por ela. E eles disseram que era a turma de primeiros socorros do 10º ano da escola Sojun, e estavam ansiosos por aquele dia. No entanto, ainda assim, eles não sabiam por que exatamente eles precisavam ir ao banco. E porque eles só ouviam dizer que hoje era uma aula cooperativa com estudantes da escola. E parece que, sem a escola cooperando com esse banco, eles poderiam encaixar 2 turmas inteiras lá. E eles achavam que o banco era apenas um lugar perfeito. E parece que estava até fechado especialmente para eles, pois não havia um único visitante lá. É um visitante, pois também foram recebidos por um homem uniformizado, que perguntou se aquela era a turma. Se sim, eles foram pedidos para se apresentarem. E ao mesmo tempo, Kim saiu, parecendo muito inteligente além da sua idade. E ela também perguntou o que eles iriam fazer naquele dia. Mas os guardas apenas continuaram rindo e falando sobre o quanto gostavam dali. E eles até a contrataria quando ela ficasse mais velha, mas Kim teve que recusar. E sim, o prota percebeu que eles estavam tratando como crianças, nem levavam em conta suas habilidades de lutas. Embora um aprendiz não pudesse fazer muito mesmo, e você teria que tentar mais. E neste momento, Kim retirou sua espada e convocou o garoto chamado Lee Seong-hwa. E ele pediu a eles dividir sua turma em 4 esquadrões temporários. Afinal, eles precisam se apresentar bem agora no banco. E ela nem estava certa se havia professores por perto, olhando para esses consumidores descuidados que não levavam a sério o que estava acontecendo. No entanto, assim que Kim ouviu falar que havia uma máquina de café na cantina, bem como outras bebidas, todos ouviram algo ofensivo já naquela mesma cantina. E ela pensou que nada poderia dar de errado, e neste ponto, nossa primeira realização que todos relaxaram e não acharam que poderia acontecer nada. No entanto, neste momento, o prota foi abordado pelo mesmo Lee Seong-hwa. E como ele sabia o nome do prota? E até o nosso prota começou a perguntar o porquê. E ele realmente queria que chamasse Kim para o encontro, mas Lee Seong-hwa disse que não era isso. E o prota começou a supor que ele precisava comprar pão ou algo assim. Mas Lee Seong-hwa disse que ele estava apenas interessado na personalidade do prota. E neste momento, o garoto perguntou se o prota queria tomar uma bebida com ele, pois ele viu uma máquina de bebidas lá atrás. E o prota concordou, mas ele não sabia se deveria relatar essa situação ao sargento ou à vice-líder. Porém ele percebeu, ou melhor, pensou que tudo ficaria bem. E o prota já havia pegado algumas bebidas da máquina de venda automática, e se refrescou um pouco. Lee Seong-hwa não conseguiu entender como o prota era tão descuidado. Afinal, ele escondia essa habilidade da escola inteira. Porém, o prota, quando ouviu isso, cuspiu toda sua bebida em surpresa e disse que não se importava. E Lee Seong-hwa mesmo pensou que o prota não se encaixava na turma do jeito nenhum, ele era apenas um extra. No entanto, porque ele era tão despreocupado em primeiro lugar. Porém, o prota disse brilhantemente que esse era o seu lema de vida. E o rapaz percebeu que ele provavelmente precisava continuar o diálogo. Então começou a perguntar ao prota qual era a classificação de sua habilidade de luta. E o prota, como se pensando naquele prodígio, disse que suas habilidades tinham classificação F. E ele a nomeou imediatamente. E Lee Seong-hwa não conseguia imaginar, pois o prota não estava mentindo. Entretanto, o prota dizia que ele estava entre os perdedores, e não havia como ele estar mentindo, pois não faria sentido. Afinal, mesmo no país, para aquele homem, porque não tem uma habilidade, apenas se comportava frívolo.
E até mesmo o Prota perguntou sobre o que ele queria falar enquanto jogava sua latinha exatamente no alvo. Isso surpreendeu Lee Seong-hwa, pois ele não tinha visto como o Prota fez isso. E ele achou incrível e queria tentar, mas não conseguiu. Então, enquanto recuava a cesta, ele disse aquilo que não era muito bom ali, pois ele tinha transferido para o departamento de primeiros socorros. No entanto, por que o Prota, sendo classificação F, queria sobreviver na aula de combate? E o Prota disse que ele é ajudado por Kim, e também tem boa sorte. E ao mesmo tempo decidiu perguntar, então, qual era sua habilidade, Lee Seong-hwa? E sua habilidade era uma mão de lâmina, e acabou sendo uma boa ideia, afinal tinha um grande potencial. Mas Lee Seong-hwa ouviu essas palavras todas as vezes, mas apesar disso, sua ideia quase nunca mudou desde quando ele despertou. E o Prota já estava um pouco mais sério, porque era provável que Lee Seong-hwa o tivesse perguntado sobre sua classificação porque ele queria transferir para a aula de combate, e Lee Seong-hwa confirmou. Contudo, o Prota disse porque ele pensava que os primeiros socorros eram muito melhores, que se poderia salvar as pessoas seria 1000 vezes melhor do que se desenvolver em habilidades marciais. E Lee Seong-hwa ficou um pouco envergonhado, porque provavelmente sentisse mais útil. E o Prota, mal segurando o sorriso, disse que era exatamente isso. Ele só pediu para ele ser mais simples e confiante. E ele estava realmente com ciúmes, porque se ao menos ele pudesse ter sua ideia para salvar as pessoas, seria diferente de como ele está agora. E foi nesse momento, após essa conversa, que eles decidiram voltar. E então podemos ver que todos os professores já estavam do lado de fora, e eles viram que os alunos já tinham saído. Então, decidiram que deveriam começar a classificação no início. E um dos professores disse que havia improvisação nisso, porque eles ainda não tinham visto nada. E ele disse que deveria classificar os melhores alunos primeiros. Afinal, que notas eles teriam no final? Ainda é uma aula típica de consolidação teórica. Então, depois vem a avaliação, e eles definitivamente poderiam ir tomar um café. E eles até sabiam onde tinha um. E todos sabiam que o professor da escola Hyundai seria uma ótima pessoa. E neste momento, todos os alunos estavam entediados porque não tinha nada acontecendo. E eles estavam apenas entediados. Muitos até, por tédio, decidiram jogar pedra, papel e tesoura, para que alguém comprasse uma bebida no lugar do outro. Entretanto, neste mesmo momento, eles começaram a notar pessoas estranhas em trajes estranhos. E eles achavam que eram legais. Contudo, em um momento, um dos guardas disse à criança para correr o mais rápido em direção à saída. E ninguém conseguia entender o que exatamente estava acontecendo. E o que estava realmente acontecendo? Será que realmente tinha algum tipo de monstro ou era uma missão de treinamento? E o guarda estava dizendo para eles fugirem, porém eles ainda estavam parados. Mas já era tarde demais. E esse homem vinha cortado com sua espada e mortalmente ferido o guarda. E ele saudou seus camaradas da Coreia do Sul e pediu que eles o perdoassem por aparecer tão repentinamente. No entanto, todas as pessoas que estavam paradas em frente a ele eram apenas brinquedos. Era realmente um empurrão que havia surgido na frente dele. E nesse momento, os guardas perceberam que, por causa do dialeto, era muito provavelmente que eram da Coreia do Norte. Então, provavelmente eram espiões da Coreia do Norte parados na frente deles. Isso ofendeu a todos, porque eles provavelmente eram mendigos. Então, naquele exato momento, eles jogaram uma bolsa no chão e disseram que, se não quisesse ficar sem nenhuma galinha, eles deveriam encher a bolsa com dinheiro até o topo. No entanto, os guardas decidiram que era melhor se preparar e enfrentá-los. E o homem de terno perguntou a eles, porque eles disse claramente que eles deveriam encher a bolsa com dinheiro. E ele pediu para eles ouvirem, porque ia mostrá-los a camarada deles. Porém, os guardas disseram para ele ficar quieto, e isso foi o gatilho para começar o plano dele. E ele disse que todos que estavam na frente dele eram fracos e viriam até ele como mariposas. E Kim, por sua vez, disse que nenhum deles era igual aos espiões, porque sua energia era muito alta. E ela confirmou suas palavras, dizendo que eles eram apenas mariposas que voavam em torno do fogo. E Kim gritou para eles afastarem,
e ela pensou que os estudantes certamente se machucariam. Mas era tarde demais, porque o espião norte-coreano já havia atacado e matado quase todos os guardas. E Kim ficou chocada porque era possível matar um lutador de classificação B com um único golpe. E parecia que ele tinha uma ideia muito forte. E o escorpião norte-coreano sorria, pois não esperava que fosse tão fácil. E ele até se perguntou por que ele precisava desses guardas inúteis, que não podia fazer nada contra ele. E Kim percebeu que a habilidade de luta do espião norte-coreano definitivamente não era menor que uma classificação A. Então, a única decisão certa era ordenar que seus subordinados se reunissem e cobrissem suas costas. E eles correram para as mesas e o espião norte-coreano continuou rindo. E eles decidiram se tornar banqueiros e dar a ele o dinheiro precioso. E ele já poderia pegar um bilhete. E Kim, por sua vez, não reagiu às provocações do espião. E ela disse a todos para revelarem sua força, pois agora os sargentos estão responsáveis por seus esquadrões. E ela disse para se reunirem, se precisarem resistir e contar com a ajuda da polícia ou dos professores. E Kim não sabia o que fazer. Ela não tinha certeza se poderia lidar com isso sozinha. Porque, embora o espião norte-coreano já se parecesse perigoso, ele tinha ainda mais brinquedos que pareciam iguais. E nesse mesmo momento, o espião se virou para Kim e perguntou o seu nome, porque ela parecia muito corajosa. E nesse mesmo momento, quando Kim disse seu nome, o ladrão perguntou por que ela havia ficado quieta todo esse tempo, se era tão corajosa. Será que ela estava pensando em como poderia tirar mais dinheiro de todos ao redor dela? Mas a única coisa que ela estava pensando naquele momento era em ganhar um pouco de tempo. E ela decidiu que agora tinha de fazer algo, ou pelo menos fazer diálogos vazios. E ela perguntou a ele se era verdade que era mais provável que fosse, porque os espiões deles não usariam as roupas tão chamativas. E ela percebeu que provavelmente eles nem mesmo estavam interessados em dinheiro. Mas o espião sorriu e disse que já era o suficiente e falou sobre os espiões porque ele nem sequer se apresentou. E essas palavras chocaram Kim, porque os espiões queriam revelar sua identidade. Ela sabia que eles não iriam fazer isso. Porém, naquele momento, o homem disse que mesmo assim, ela não tinha ouvido eles. E ele iria lembrá-la de que eles eram o grande consórcio Moura. E Kim, julgando por seu olhar, percebeu quem eles eram. Eles eram a peste. Pouco se sabia sobre essas pessoas, localização, história ou uniformes. Por mais que sejam raça, status ou classificação, eles são um grupo de terroristas que se opõem a toda a humanidade, onde quer que essa organização ponha os pés. Nem mesmo insetos sairão vivos. Eles se autodenominam de praga. Todos os outros estudantes estavam chocados. Seriam realmente as pessoas da Coreia do Norte paradas na frente deles? No entanto, o homem disse que já havia dito a eles que eles não eram de lá, mas do grande consórcio Moura. Então, por que eles se chamavam de praga? Eles foram muito influenciados pela cultura ocidental? Entretanto, de forma geral, se já haviam entendido, poderiam começar a colocar o dinheiro. E os discípulos pensaram que só tinham que entregar o dinheiro e então seriam libertados. No entanto, nesse momento, quem ativou sua habilidade? Ela disse a todos para ficarem calmos, e disse que o homem não havia dito a eles que eles os deixariam em paz se levasse todo o dinheiro nas bolsas. E ela falou sobre perceber de algum lugar, perceber o cabelo e também o chifre, mas por quem? E ela disse que, desde que ouviu falar sobre sua família, sempre seria muito mais fácil para eles, já que eles precisariam lutar. E de fato, embora eles parecessem confiança, ela estava muito preocupada. Porque se os amigos do cara se juntassem, ela não teria chance de vencer. E ela tinha que convencê-lo a lutar um contra o outro, já que eles estavam no comando. Mas o homem disse que não era tão estúpido quanto ela pensava, ele não cairia em um truque tão patético. Mas, Kim continuou perguntando por que ele realmente iria atrás dela em meio a uma multidão, se ele quisesse apenas um estudante. Porém, o homem disse que gostava da coragem dela, e isso já era de esperar, já que ela era daquela família do Goblin maluco. Então, provavelmente, ela era tão louca quanto o resto deles. E ela disse que havia muita conversa para alguém que estava prestes a lutar contra ele agora. E o homem disse que tudo parecia muito bom, então ele cederia à provocação daquela Goblin. E nesse momento,
o homem em questão pediu para atacá-lo. Então, Kim levou isso como um gesto gentil por deixá-la dar o golpe primeiro. E foi muito arrogante da parte dele. E ela ficou muito feliz por ele ter caído no truque. E então ela definitivamente não poderia quebrar sua palavra na frente de seus amigos. E ela ficaria viva se conseguisse imobilizá-lo. Mas ela tinha que vencer para sobreviver. No entanto, assim que ela tira sua espada, ela percebeu que tinha guardado durante o intervalo. E era um hábito terrível dela. Entretanto, assim que se virou para procurar sua espada, o homem já havia começado a atacá-la. E ele não conseguia entender se ela estava olhando para algum lugar, porque ela não ia atacar. Assim, Kim conseguiu se esquivar, mas percebeu que se ele pudesse ser desferido pelo menos um golpe, ele não ficaria feliz. Mas, desde que fez aquele ataque, ela tinha uma arma, as mesmas pedras estelares que haviam caído do teto. E o homem percebeu que algo estava atacando, e ele se perguntou de onde tinha vindo essa coragem, porque ele poderia quebrar qualquer pedra que voasse em sua direção. E ele perguntou a ela se ela tinha certeza de que era uma Goblin e não um esquilo voador, se ela estava lutando assim. E todos começaram a aplaudir, mas o Prota percebe que agora definitivamente não era hora de ficar feliz. E ele pensou em como encontrar uma maneira de ajudá-la. E Lee Seong-hwa percebeu por que Kim era tão popular, porque ela estava no mesmo nível que aquele chefe. No entanto, o Prota pediu para ele parar de falar assim, porque tudo que ele tinha que fazer agora era correr. Lee Seong-hwa não sabia para onde correr, então o Prota imediatamente disse que era melhor correr para cima, para o banheiro, para o escritório, debaixo da mesa, em qualquer lugar onde não pudesse encontrá-lo rapidamente. Enquanto isso, Kim continuou ganhando o máximo de tempo possível, e ela se esforçou ao máximo para resistir àquele ataque. No entanto, em um momento ela recebeu um golpe que a lançou para o lado, e ela não conseguia se levantar, e o homem disse que era hora de parar de brincadeira. E ninguém conseguia acreditar que Kim tinha perdido, e não havia ninguém mais forte que ela entre eles. E eles pensavam que estavam acabados, e o homem perguntou a Kim se realmente tudo o que ela podia fazer. E Kim, por sua vez, disse que era para ele conferir por si mesmo, porque ela não lhe diria nada. Mas enquanto ela dizia isso, o homem estava ficando nervoso, porque estava cansado dela. E o Prota disse que todos deveriam correr, e ele gritou tão alto que todos puderam ouvir. E ele disse que agora eles correriam para cima para poder se esconder. E todos os alunos sabiam que não podiam ser pegos, senão morreriam. Porém, o homem disse que eles foram muito rápidos em perceber. Então, naquele exato momento, ele ordenou que seus camaradas capturassem todos os alunos e os matassem imediatamente. E o homem disse que mesmo que ele assumisse que a garota que estava deitada na frente dele era especial, ele ainda não conseguia entender para onde os outros alunos estavam assistindo. Silenciosamente a derrota da sua colega haviam ido. E ele disse a Kim para não se empolgar, porque eles seriam capturados em breve de qualquer maneira. E Kim percebeu que ele só havia ordenado seus camaradas o capturassem. E ele blefou da última vez dizendo que o mataria no local. E ela percebeu que poderia ganhar um pouco mais de tempo. Então foi essa tenacidade que o homem gostou nela. E ele percebeu que ela era mais útil do que ele pensava. Mas, nesse momento, ele perguntou se ela queria se juntar a ele. Porém, apesar de tudo, ela recusou. Então, o homem pediu para ela se pensar sobre isso, porque as garotas estavam fazendo fila para ele. Mas mesmo depois de uma oferta dessas, ela recusou. Afinal, por que ela se juntaria a um ladrão? E nesse momento, o homem disse que havia se esquecido de se apresentar, porque ele era Kim Yoo-jun. E a garota reconheceu esse nome. Então, naquele momento, ele mesmo disse que era o filho da Coreia do Norte. E ele é o presidente do partido mais famoso da Coreia do Norte e o maior comandante militar, o maior político em geral, a pessoa mais forte da Coreia do Norte.